E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lagosto aqui de novo. Vamos resolver mais uma questãozinha aí de Enem PPL 2019, né? Uma questãozinha agora bem tranquila, bem fácil, que é sobre biomas, né? Vamos lá então. A topografia predominante no Planalto Central é de uma região horizontal, chata, que me fez recordar muito do Planalto Central da África do Sul. Então olha só, nós estamos falando aqui de duas regiões, né? Uma aqui no Brasil, a outra lá na África do Sul, tá? Mas as duas regiões centrais, ou seja, longe do litoral, né? Isso é muito importante entender que nós estamos falando de duas regiões no interior dos dois países. O mesmo horizonte circular, vegetação baixa e rala. Isso aqui é importante para a gente entender um pouquinho sobre qual resposta vai ser a certa, né? Principalmente aqui, pessoal, ó, a palavrinha rala, ou seja, a vegetação pobre, ok? Que permite à vista varrer extensões infinitas. Então é aquele planalto bem plano, bem extenso, típico do nosso centro brasileiro mesmo, né? E aí, o comando da questão é muito tranquilo. Quais formações vegetais pertencem às paisagens apresentadas? Ou seja, né, quais são os biomas de que a questão está falando? Aqui a gente tem que pegar algumas palavrinhas específicas e, claro, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre biomas, né? Vamos entender um pouquinho primeiro que a gente tem três nomezinhos estranhos que não tem no Brasil? Olha só, a gente tem aqui ó, a região dos garrigues, a vegetação de, maquis, certo? E a vegetação dos chaparrais. Gente, essas três vegetações aqui a gente não tem no Brasil, tá? Elas são vegetações típicas de clima mediterrâneo, que é aquele tipo climático onde a gente tem uma estação do ano seca e uma estação do ano úmida, só que, ao contrário do clima tropical, ela é um verão seco e um inverno chuvoso. Só que mesmo com a estação seca, essas três formas vegetais aqui, elas vão ser densas e não ralas, ok? E a gente não tem no Brasil. Como eles estão falando aqui de uma das regiões serem dentro do Brasil, né? A gente tem que entender o seguinte. Aqui na letra B, né? Vamos pegar aqui a letra B, ó, tá falando de pradarias, né? As pradarias, vamos lembrar que nós estamos falando de um bioma ralo, baixo, ok, porém de um ambiente úmido e temperado. Então as pradarias dentro do Brasil, elas vão estar lá nos Pampas Gaúchos, no extremo sul do Rio Grande do Sul, certo? Aqui a Caatinga, né, ele está falando o quê? Ele está falando claramente daquele bioma muito conhecido do Nordeste brasileiro, do sertão, clima semiárido, né? Praticamente não chove. Então a gente também tem a letra C aí como uma letra que não é característica dessas duas regiões aí de Planalto Central. Restinga, nós estamos falando de uma área litorânea. Mata de Restinga é aquela mata que fica na beira da praia, muito próximo do banco de areia, onde as plantas ali já são plantas também baixa, também densa, porém acostumadas com o ambiente salgado, então também não faz parte dessas duas regiões, ok? Nos sobrou então os cerrados e savanas e coníferas e estepes. Pessoal, conífera, né? Conífera é a típica árvore do Natal, né? Aquele pinheiro de Natal, que ela está presente onde? Lá no hemisfério norte, falando lá da região norte da América do Norte, da Ásia e da Europa. Nenhum dos dois locais aqui tem árvores de coníferas, certo? Então, nos sobrou aí o cerrado e as savanas, né? Savana e cerrado são dois biomas muito parecidos, porém há essa leve diferença de coloração. Savana é um pouquinho mais amarelada, falta um pouquinho mais de chuva para ela. O cerrado, típico do nosso centro-oeste brasileiro, já é um bioma aí onde os campos do cerrado têm a vegetação baixa, arbustiva, rala, porém um pouquinho mais esverdeada. Fechou, gente? Então, resposta certa aí é a letrinha A, né? Ficamos aí com a letra A como resposta certa. Essa era a questão, uma questão de fácil resolução, mas você precisa conhecer um pouquinho sobre os biomas. Tá bom, gente? Então, sigam nossas redes sociais aí e a gente se vê na próxima. Tchau, falou, galera!